vamos pintar mais um olhinho, então. Eu escolhi esse modelinho aqui porque pediram para que eu pintasse um que tivesse mais a pálpebra. Então, eu vou fazer esse aqui, que é da nossa coelhinha da Fat Crica, mas vocês podem usar em vários modelos, né? Não precisa ser necessariamente só naquela peça. Então, primeiro nós vamos marcar aqui o olhinho, o desenho, né, com o stencil. Aqui eu recomendo que vocês marquem com o riscador, ó, vou ficar fraquinho, mas vocês marquem com o riscador, que é por causa que não ficar a marca do lápis, porque a pálpebra só fica mesmo o flotado. Então, com o cerâmica, eu vou começar flotando aqui em cima. Meu, faltou. Vou fazer um pouquinho mais forte. Então, eu vou fazer aqui com cerâmica em cima. Uma reforçadinha. Então, esse desenho, essa voltinha em cima aqui, ó, eu vou fazer só com o cerâmica. Aí eu vou secar. Como eu vou secar aqui, ele tá marcado com riscador, ele vai sair o risco. Então, a gente encaixa de novo essa parte de cima do olho. Aquela parte onde a gente fez o sombreado não marca. Marca o restante do desenho. Aí já vem com essa partezinha do meio aqui para delimitar ali, né? Para limitar ali o desenho, já marca todo ele. E essa parte aqui menor. Eu tô marcando com riscador, mas essa parte aqui, se vocês quiserem, pode marcar com o lápis, porque a gente vai pintar, então não tem problema. Aí nós vamos começar, então, pintando as laterais de branco. Nos dois olhinhos, as duas lateraisinhas dele, do desenho de branco. Então, aqui já tá pintadinho. Os dois lados de branco. Vamos preencher o meio, então, eu escolhi o azul. Tenho aqui a tinta azul celeste. Pra pintar o meinho aqui do olho. Então, preenche toda essa partezinha aqui com azul celeste. Aqui eu tô usando língua de gato pincel, tá? Vocês têm as referências aí no blog, vocês encontram as referências. Aqui, então, os dois pintados. Eu vou secar. Deixa esfriar, né? A gente não pode pintar nunca com EVA quente. É que nem como se a gente estivesse pintando na madeira, tem que esperar esfriar. Aí eu vou fazer a sombra usando o azul primário. Ó, vou sombrear na lateral. Aqui na lateral. E aí, eu vou secar para não pegar quando eu for fazer agora do outro lado. Então, ainda com a mesma tinta, eu vou sombrear o outro lado. Ó. Lá no outro a mesma coisa.
E depois eu vou fazer a sombra aqui, ó, em cima. E aí nós vamos secar. E aí, com a tinta azul jeans, que eu usei aqui o azul jeans, eu vou reforçar toda essa sombra que eu fiz com o azul primário, eu vou reforçar com o azul jeans. Pintei ele de um lado, eu seco. E aqui eu vou pintar do outro. Então, aqui tá flotadinho essa parte. Agora eu vou vir com a tinta chocolate para reforçar essa pintura aqui, ó, da pálpebra. Então, só no cantinho eu vou escurecer, fazendo um Vzinho, ó, fazendo um flotado, como se fosse um Vzinho aqui no canto. No cantinho do olho. Faça uma sombra aqui, que ela não encoste uma na outra, né? Que fique aquele espaço entre uma pontinha e outra, no caso do V, a perninha do V aqui e outra, vamos dizer assim. E de forma que ela não esconda também o cerâmica. Aí eu sequei, deixo esfriar. Aí eu vou lá nos outros dois cantinhos que eu não fiz, ó. Aqui. Porque a gente tem que fazer isso nos dois cantinhos dessa pálpebra aqui dele. Para os cantinhos dela ficarem bem marcadinhos. Então, faz dos dois lados. Você pode ver que ele vai ficar um espaço entre eles no meio, ele vai ficar vazio, não vai ter sombra. Deixa esfriar aqui. E agora eu vou fazer, então, com o tabaco, que é o marrom bem mais escuro. A mesma coisa. Nos 4 cantinhos aqui, ó, nesses Vzinhos, eu vou reforçar um pouquinho menor, bem no cantinho mesmo, com a tinta tabaco, para ele dar mais profundidade ainda nessa partezinha aqui, ó. Então, eu venho, dou essa reforçadinha aqui. Pode ver que é bem menorzinho do que o outro que a gente fez. Aí eu vou secar. E aqui nós vamos usar, então, o pincel Pituá e a tinta a óleo branca. Então, esse pincel aqui, ele vai estar seco, a gente vai molhar na tinta a óleo, vai tirar o excesso no paninho e vai vir aqui e vai iluminar só o meio. Por que a tinta óleo? Porque eu acho que a tinta óleo ela deixa mais suave, tá? Do que a tinta PVA ou acrílica, enfim. Ela deixa mais suave essa luz aqui que a gente faz. Então, eu vou com a tinta diluída aqui já, com preto. E já vamos fazer o contorno no olho. Então,
aqui embaixo ele vai ficar um pouquinho para fora, como se fossem uns cílios. E em cima a mesma coisa, ela começa de fora, depois deixa uma pontinha do outro lado para já compor os cílios. Ó, então eu contorno. Contornar todo o olhinho. Aqui aquela dica, né, gente, de prender a respiração, porque a gente consegue ficar mesmo com a mão um pouco mais firme. E aqui tem que ter calma, tem que fazer com calma mesmo, que é pra ficar mais fininho. Não pode ter tanto medo do pincel, porque ele faz o trabalho pra gente, mas tem que ter assim a mão mais firme. Eu, por exemplo, não gosto que ninguém fique me olhando. Se ficar me olhando, eu já não consigo fazer, já vai sair tudo torto. Então tem que fazer com calma, com paciência. Se não ficou bom, vai lá dar uma reforçadinha. Então aqui eu já vou compor os cílios, um cantinho, aqui no outro. Aqui embaixo também. Já vou fazendo os cílios, tá? Compomos então os cílios e o contorno. Vamos secar para não correr o risco de borrar. Aí agora com a tinta branca, eu vou fazer um flotado aqui, ó, embaixo do olho, para dar volume, porque tem a bochechinha dela, né? Então, tem a bochechinha aqui, então eu vou passar o branco e o branco vai dar volume. Esse branco é a mesma técnica do flotado, só que a gente sabe que o branco, quando seca, ele suaviza bastante. Então, se vocês secarem ele ficar muito fraquinho, vocês podem reforçar depois. E aqui dentro, ó, eu vou respeitar a sombra, né, que tem no olho. E bem no meinho, eu vou iluminar, fazendo um flotado com o branco. Aqui é a mesma coisa, se vocês sentirem que ele tá muito clarinho depois de secar, vocês podem vir aqui, reforçar no mesmo lugar e passar um pouquinho mais de branco. Mas não precisa exagerar, o ideal é que ele fique suave, né? Que dê pra ver, mas que ele fique suave. Então, secou aqui. Eu usei aqui, ó, a tinta areia, você pode usar o pele também. Aí com outro pincel pituá, não aquele mesmo que vocês passaram, né, com a tinta óleo, também seco, molha na tinta, tira o excesso no paninho, eu iluminei aqui em cima do olho. E aqui no cantinho, com o cerâmica, entre um cílios e o outro, nós vamos fazer o sombreado do olhinho. Então, aqui a gente vai sombrear. E na parte de dentro aqui também, ó. Sempre, ó, dos cílios até a outra pontinha do contorno de baixo.
Aqui eu vou secar porque vocês já sabem, né? Porque se eu passar o pincel lá do outro lado, ele vai tirar. Então, sempre que o espaço aqui for pequeno e vai pegar na outra sombra anterior, né? A gente tem que secar primeiro para que não borre aquela de lá. A não ser que tenha espaços aqui que a gente consiga fazer ou que a sombra seja muito fininha. Aí não precisa secar. Então, agora eu venho com a tinta chocolate pra gente reforçar de novo o cantinho aqui, ó. Cantinho externo. Né? Mesma coisa. Como vocês podem notar, gente, os lugares onde a gente faz a sombra, a luz, eles se tornam diferentes de acordo com o modelo. Mas basicamente, todos eles é feito da mesma forma. Ele só vai mudar o formato do olhinho e locais aonde a gente vai fazer. Ou que nem aqui, por exemplo, ó, aqui eu já estou reforçando de novo com a tinta tabaco, que é o que a gente sempre faz. Então, o modelo, o lugar, ou aqui, como eu usei uma outra tinta a óleo, fiz um outro tipo de flotado, mas sempre a mesma coisa. Basicamente é a mesma coisa para pintar o olho. Eu vou fazer aqui, ó, vou aproveitar aquela tinta preta que eu tenho diluída e vou fazer a sobrancelha. Eu vou pegar aqui a tinta branca com o pinta-bolinhas ou o riscador pra gente fazer então o brilhinho no olho. Esse olhinho aqui é diferente, ele não tem a parte preta, tá? Ele só tem a partezinha colorida. Então, eu vou fazer aqui os pontinhos de luz. Eu fiz um caminhozinho aqui, um grande em cima e os outros vêm diminuindo. Depois aqui em cima, vou carregar um pouquinho mais de tinta e vou fazer um pontinho e outro pontinho, um do lado do outro. Ó, um pontinho e outro pontinho. Aí eu vou puxar para baixo, encontrando as duas pontinhas lá embaixo, onde vai fazer um coração. Então, um pontinho, outro pontinho. E a gente puxa para baixo num Vzinho, formando um coração. Aí aqui, né, pra gente finalizar, né, fazer toda a expressão. Ah, deixa só eu fazer uma coisa que eu esqueci aqui, ó. Com a tinta camurça, na parte branca do olho, nós vamos escurecer, ó, em cima e embaixo. Né, para quebrar um pouco esse branco aqui. Então, ó, em cima e embaixo. Eu vou fazer aqui então o narizinho dela, ó, vou fazer um flotado com a tinta cerâmica por cima, fazendo o formato do narizinho. Que pode ser um pouquinho mais suave, né? Não precisa ser muito forte, para não ficar muito marcado. Então, pode dar uma suavizadinha. Suavizar é quando vocês pintarem e ficar muito forte, vocês vêm com o pincel só com água. Aí tira um pouco da tinta, mas ainda continua fazendo flotado. E aqui com o cerâmica também, ó. Já vou aproveitar que eu tô pintando com cerâmica. E aí eu vou fazer o flotadinho por baixo da sobrancelha. Seguindo o desenho ali da sobrancelha.
faço um flotadinho. E com a tinta branca, para dar volume aqui no narizinho, no sentido contrário da sombra que eu fiz, eu vou iluminar o nariz. Aí agora eu vou pegar a tinta chocolate, vou pegar o riscador, ó, e vou fazer as sardas. Então eu molho na tinta e venho aqui, ó, fazendo os pontinhos, mas eu não vou reforçar. Deixa ele com um mais claro, um mais escuro, porque para dar o efeito mesmo das sardas é assim. A gente não vai fazer, ó, no narizinho também, eu não vou fazer todos eles da mesma cor, né? Porque no tom de pele não fica igual. Então aí eu fiz aqui as sardas. Deixa eu secar bem esse rostinho aqui que já tá pronto. Então os olhinhos aqui, o narizinho já tá pronto. Aí no mesmo stencil vocês vão encontrar o molde da boquinha. Vocês vão marcar então o desenho da boca. E essa boca aqui a gente vai pintar com a tinta rosa escuro. Porque é para dar o arzinho assim como se ela tivesse de batom mesmo, não é tão natural. Então nós vamos fazer ela uma maquiagem, vamos passar batom nela. Então a gente usa aqui a tinta rosa escuro. Só vou preencher todo esse desenho da boca que eu marquei. Então preenchi aqui. Agora nós vamos secar, porque para fazer o flotado ela precisa estar bem seca. Então eu vou secar. Você pode ver que ela até escureceu um pouquinho mais, né? Porque depois que ela seca, ela escureceu. Fica com a boca bem cor-de-rosinha. Aí eu vou fazer aqui, ó, com a tinta vinho, eu vou fazer o flotado dividindo os lábios. Então vocês podem seguir o desenho de cima da boca. E aqui no meinho, ó, vem, segue a mesma voltinha lá de cima. E divide os lábios. Tá? Vou secar para não tirar esse efeito que eu fiz. Aí com a mesma tinta vinho, eu vou fazer então um flotado na base da boca por baixo. Vou fazer aqui embaixo, ó. Tá? Então eu fiz a divisória. Aí aqui no cantinho eu vou puxar para deixar uma sombra mais larga, para marcar bem esse cantinho da boca aqui, ó, nessa partezinha de cima do lábio. Então eu vou fazer dos dois lados de uma forma que deixe o cantinho mais largo. A gente faz em toda a volta, ó, só que nos dois cantos a gente deixa ela bem marcadinha, assim, bem esticadinha essa sombra. Aí seca. Por baixo eu vou sombrear com o cerâmica. Ó, por baixo com cerâmica. E aí por cima eu vou fazer com a tinta branca para dar volume nos lábios. Então, ó, eu vou aqui, ó, eu digo por cima dessa divisória da boca que a gente fez aqui, ó. Tá na divisória dos lábios. Então, de um lado eu fiz ali para baixo, eu fiz a sombra, e em cima, do lado inverso, eu vou iluminar. E com o pincel liner, eu vou molhar na tinta e vou vir aqui fazendo risquinhos, ó. Fazer uns risquinhos bem pequenininhos, só no meio do lábio de baixo. Que vocês podem ver, ó, que ele ficou, que ele ilumina, ele dá volume naquele lábio.
Para finalizar, então, a gente faz esfumaça o rostinho fazendo a bochecha, né? Fazendo o blush. Ó, segue então o formato dela ali, dando formatinho no rosto, né? Na bochecha. Aqui no meinho também gosto de passar um pouquinho. No meinho desses olhinhos. Tem uma carinha assim meio de envergonhadinha, então a gente pinta. E aqui então faz os pontinhos de luz na bochecha e tá pronto mais um rostinho.